Boa noite. Que graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? É bom retornar, estamos de volta, recuperados, baterias recarregadas, para a graça de Deus, ansiosos por estar junto com os irmãos. Tão ansiosos que domingo passado eu estava aqui, mas graças a Deus por isso. Quarta-feira também estivemos com os irmãos e tem sido uma bênção. E me alegrou muito, irmãos, estar aqui domingo passado e ver a igreja cheia, bonita, os irmãos cooperando, a igreja funcionando maravilhosamente bem, sermões sendo pregados e o nome de Deus sendo glorificado. Isso é a igreja. Que Deus continue abençoando a PIB de Juscelino. Dá saudade de vocês ficar um pouquinho fora. Mas que bom, estamos de volta. Eu quero te convidar a abrir o texto em Atos capítulo 21, verso 17. Eu sei exatamente onde parou, viu? Graças à nossa mídia, a gente conseguiu acompanhar as pregações pela internet. Já agradeço os meus irmãos. E foi uma bênção. Deu para ouvir todos os sermões, viu? Estava ouvindo tudo lá. Foi bênção. Não faltou alimento para a gente, graças a Deus. Vamos ler, irmãos, o texto. Deixa a sua Bíblia aberta. A gente vai passear por todo esse capítulo. Mas, inicialmente, a gente vai ler só os versos 17 ao 20. E aí, depois, a gente vai... À medida que formos expondo, a gente vai lendo. O tema, enquanto você procura aí, se chama Lidando com Portas Abertas e Fechadas no Ministério. Esse é o nosso tema da nossa pregação nessa noite. Diz assim, Atos 21, verso 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios, por meio do seu ministério. Somente a parte A do 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus. Só até aqui inicialmente, irmãos. Que Deus nos use e tenha misericórdia de nós. Bom, o nosso tema diz... lidando com portas abertas e fechadas no ministério. Então, inicialmente, eu queria explicar para você, ou só lembrar, caso você já saiba, creio que com certeza você já deve saber disso, mas portas abertas é uma linguagem, é uma metáfora, muito usada pelo apóstolo Paulo, mas também em outros lugares da nossa Bíblia, que fala sobre, basicamente, a oportunidade em se pregar o Evangelho. Em outras palavras, é quando as coisas estão favoráveis à proclamação do Evangelho, ou ao avanço do reino de Deus. Alguns exemplos para isso são, por exemplo, 2 Coríntios 2,12, onde o próprio apóstolo disse, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. 1 Coríntios 16,8, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Colossenses 4,3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Avançando um pouco mais, saindo da teologia paulina, a gente encontra, irmãos, essa metáfora na boca de Jesus Cristo. E sim, o Cristo glorificado em Apocalipse, ali no início, você lembra? As 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. A igreja de Filadélfia, Jesus endereçou assim, ao anjo da igreja em Filadélfia. Escreva essas palavras. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, irmãos, está mais do que provado que portas abertas faz referência à oportunidade de pregar o Evangelho. Quando as coisas estão favoráveis, as coisas estão dando certo, o Evangelho pode florescer naquele lugar. Por isso, a lição que vamos aprender hoje, nesse capítulo, em alguns minutos, é todo ministério passa por esses extremos. Portas abertas, entreabertas e portas fechadas. Contudo, o apóstolo nos ensina que, em cada situação, devemos encarar com os olhos da fé. Porque, na verdade,
Se a porta está fechada, ore. Se ela está entreaberta, ame. Mas se ela está aberta, ou melhor, se ela está aberta, pregue, ainda que isso lhe custe tudo. Bom, vamos ver isso bem de forma calma e tranquila, a partir do verso 17, portas abertas. Vai me acompanhando? Estou um pouquinho enrolado com o notebook, mas vai dar tudo certo. Vou pegar o jeito aqui. Verso 17. Pronto. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Nós temos visto a caminhada de Paulo terminar na terceira viagem missionária. E vimos semana passada que, quando termina a viagem missionária, Paulo visita alguns irmãos e nesse caminho ele avisa: estou voltando para Jerusalém. Vimos que esses irmãos, discípulos, amigos, companheiros de Paulo, Filipe lá em Cesareia, suas filhas, depois profeta Ágapo, enfim, há uma espécie de esforço para tentar convencer Paulo de não voltar para Jerusalém, porque todo mundo sabia dos riscos. Mais ainda, Ágapo sabia até, digamos assim, um spoiler maior, né? Teve uma profecia, ele viu Paulo sendo amarrado, sendo preso. Então, Paulo, você não pode voltar. Paulo explica que ele foi compelido pelo Espírito, que a visão que eles tiveram, sim, ela pode ser verdadeira, mas é a vontade de Deus que está empurrando Paulo para esse caminho. Então, Paulo está indo para Jerusalém. O nosso texto, ele chega lá. E o texto, irmãos, por mais que algumas tempestades virão, mas antes delas, a gente tem alegria. Irmãos, como é maravilhoso voltar. Literalmente, hoje o pastor Miguel está voltando. Mas como é bom, irmãos, voltar. Como Paulo, que já está, pelo menos alguns anos, fora de Jerusalém. Ele volta para Jerusalém e, irmãos, muita coisa mudou de quando Paulo saiu de lá. Muita coisa mudou e a principal delas é essa. Nós fomos recebidos com alegria. Mas antes de expor isso melhor, deixe-me dizer os 3 objetivos de Paulo em Jerusalém. O primeiro objetivo de Paulo era, se você não se lembra, levar as doações que as igrejas gentílicas conseguiram reunir para a igreja em Jerusalém. A igreja de Jerusalém passava por dificuldades, tinha enfrentado uma grande fome, estavam apertados, com dificuldades. Paulo chega lá com os donativos. Lembram que foi oferecido a Paulo que outras pessoas levassem oferta. Paulo disse: não, eu mesmo levarei a oferta, vou levar pessoalmente. É isso que ele está fazendo. Segundo, Paulo foi se reunir com a liderança de Jerusalém, provavelmente para dar algum tipo de relatório, para conversar, falar, estreitar. E por último, Paulo foi contar, anunciar o que Deus estava fazendo por meio do seu ministério em todas as regiões por onde eles passaram. Porque, irmãos, não tinha celular naquela época, não tinha tabloides, não tinha formas de comunicação. A única comunicação era assim, face a face, ou então por meio de cartas. Paulo está ali para comunicar, dar boas notícias. E veja, irmãos, de novo, quando eles chegam, eles são recebidos com alegria. E eu queria fazer uma brincadeira aqui agora, porque eu queria de verdade me alegrar com a alegria deles. E para a gente se alegrar com a alegria deles, veja, pense com um pouco de profundidade. Eu disse, em primeiro lugar, as portas estão abertas. A comunicação de Paulo, a alegria aqui, o que acabou de acontecer no Ocidente, nada mais, nada menos do que portas abertas. O evangelho floresceu, não só em Éfeso, em Corinto, Bereia, Tessalônica e tantos outros lugares por onde Paulo passou. Por isso a alegria. Então, 3 coisinhas rápidas. Primeiro, a alegria aqui por quê? Porque o evangelho quebrou a barreira do passado do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, é isso, irmãos. Paulo e os seus companheiros, a maioria deles gentios, estão chegando em Jerusalém, e em Jerusalém, de Jerusalém, de onde Paulo saiu, há poucos anos atrás, onde ele era um perseguidor da igreja, onde não só recebia ordens para perseguir, mas era um homem atencioso, zeloso nessa perseguição. Ele não só recebia ordens, como se oferecia para elas. Mas agora, irmãos, não está voltando perseguidor, agora está voltando missionário. Saiu dali com a roupa manchada de sangue, sangue de Estevão, sangue dos mártires, mas agora ele volta com a roupa manchada do seu próprio sangue. Aqui Paulo já apanhou, já foi surrado, já foi preso, enfim, já sofreu na caminhada do evangelho. Esse é Paulo, é isso que o evangelho está fazendo. Segundo, o evangelho
Nós encontramos alegria porque o evangelho quebrou e está quebrando e vai continuar quebrando cada vez mais a barreira étnica entre judeus e gregos. Sei que Felipe falou isso semana passada, mas vale a pena sempre a gente repetir. Paulo está na companhia, a gente não sabe de quantos e nem quem são, mas muito provavelmente são companheiros gentios. Um deles vai ser citado no nosso texto, mas Lucas está com eles e outras pessoas. Então veja, não é só Paulo que está chegando, um judeu, um ex-fariseu, não. Tem gentil na companhia dos missionários. E quando chegam, irmãos, a alegria é a mesma. São recebidos com alegria. E já quero adiantar para vocês, irmãos, foram recebidos com alegria. Eles passam mais de um dia, depois vai dizer que foram 7 dias. Eles foram recebidos, irmãos, com banquete. Provavelmente foram recebidos com fartura, embora, claro, com a necessidade que estavam passando, mas com o que tinham. Com certeza deram uma festa. Com certeza prepararam os melhores quartos para os missionários, tal como nós fazemos quando recebemos eles. Então, todos foram recebidos igualmente. Mais ainda, terceiro, porque o evangelho quebrou a barreira do pecado no coração daqueles convertidos. Paulo não vai só levar donativos. Paulo vai levar a notícia de que Deus está salvando centenas, talvez milhares de pessoas no Ocidente. Paulo está dizendo, olha, é impressionante. Eu comecei nas sinagogas, mas depois eu fui mais para os gentios, cada vez mais para o Ocidente. E Deus converteu muitos e muitos corações. Irmão, se não há motivo para essa alegria, eu não sei mais o que pode nos alegrar. Alegria, por isso foram recebidos com alegria. E aqui já vem algumas perguntas para a gente logo inicialmente. A primeira é, qual foi a última vez que você sentiu essa alegria por causa do reino de Deus? Talvez quando você ouviu o relato de um missionário, como ouvimos rapidinho aqui o Rodrigo contar de manhã, né? Foi rápido no meio da palestra dele, mas quando ele contou a história, meu olho já encheu d'água. Lembra? Um piloto sobrevoando, viu 3 aldeias, relataram para ele que ninguém conhecia as aldeias. Pediu autorização para pousar e quando ele pousou, ele descobriu que já tinham 3 igrejas plantadas ali. Irmãos, isso é motivo para a gente se alegrar. Aí vai pesquisar mais a fundo quem é o missionário. Um homem analfabeto que ninguém conhecia, mas que tinha plantado 3 igrejas no meio do nada. É isso que alegra o nosso coração. Talvez você viu um relatório da Junta de Missões. Talvez você ouviu a notícia de um convertido na igreja. Enfim, essas coisas nos alegram. Bom, segunda pergunta. Qual foi a última vez que você pensou intencionalmente no reino de Deus? Eu explico isso melhor. Eu disse para você, os missionários passaram ali depois 7 dias naquele lugar. E assim como Paulo foi sendo recebido em todas aquelas casas por onde ele passou, depois na casa de Filipe, agora, provavelmente ele está na casa de um servo de Deus. Ele está na casa de algum irmão da igreja. E isso aqui, irmãos, faz um rápido lembrete para a gente sobre a hospitalidade cristã. Quando eu digo qual foi a última vez que você pensou intencionalmente no reino, para citar Rodrigo de novo, a experiência do Rodrigo me ensinou uma coisa nesses 4 anos. Irmãos, você sabia que existem servos e servas de Deus piedosos? Você sabia que tem gente na igreja hoje que pensa intencionalmente em como pode ajudar melhor o reino de Deus? Ali em Atibaia, irmãos, algumas igrejas próximas ao seminário, eu creio que isso é um costume local, mas que pode ser copiado. Eu conheci no dia da formatura do Rodrigo um senhor chamado Seu Cláudio, eu só conheço ele assim, é Seu Cláudio e Dona Maria, um casalzinho de velhinhos, segundo o Rodrigo relatava, que membros daquela igreja local onde o Rodrigo estagiou por muito tempo, recebiam ele e o André na casa deles. Veja, os seminaristas saíam do seminário, passavam um final de semana trabalhando na igreja, a pergunta é, eles têm que se alimentar, né? Eles precisam dormir em algum lugar. E aí, geralmente, onde que os seminaristas dormem? Na igreja. Mas muitas igrejas, irmãos, não têm uma caminha, né? Um quartinho, uma suíte boa igual nós temos aqui. Muitas igrejas não têm isso. E aí, onde que eles dormem? Um colchão estirado no meio do templo. É assim. E sem reclamar. Glória a Deus por isso. Mas veja, irmãos, há um casal de velhinhos lá, que os filhos já foram embora de casa. Aí sabe o que eles decidiram? Vamos pegar esse quarto aqui. Vamos melhorar o quarto. E vamos criar o quartinho do seminarista. Irmão, quando eu ouvi isso, meu olho encheu d'água de novo.
E não só seminaristas, missionários, pregadores que vêm de fora. Eles brigam para receber essas pessoas na casa deles. Dão alimentação, dão tudo que podem. E veja, não são cristãos abastados. Outro irmão também, num período próximo agora, deu uma ajuda para o Rodrigo. O Rodrigo teve uma necessidade lá, irmãos, muito grande. E antes da gente ajudar, esse irmão se apresentou para ajudar o Rodrigo. Rodrigo virou para esse irmão e perguntou para ele assim: mas meu irmão, isso não vai te faltar? Isso não vai fazer falta no seu orçamento? Sabe o que esse irmão ensinou para ele e para mim, quando o Rodrigo me contou? Ele ensinou o seguinte, ele disse assim: olha, fica tranquilo, porque eu já tenho uma parte do meu orçamento separado para ajudar irmãos em necessidade. Veja isso, irmãos. Isso é pensar no reino de forma intencional. Eu sei que você vai pensar assim: ah, pastor, mas com certeza ele tinha sobrando. Esse segundo irmão tinha sim. Era um irmão bem abastado. Mas não é por isso, irmãos, que ele estava ajudando. Você lembra de Sulamita? Lembrou de alguém? Lá no Antigo Testamento, lembra? Ela fez um quartinho também, um cômodo no fundo da sua casa, para ajudar, para receber o profeta do Senhor. Então, irmãos, que a gente ouça esses exemplos, que a gente se lembre de que o reino de Deus é muito grande. Talvez você nunca saia em missões para um país desses distantes, mas com certeza, ou talvez e provavelmente, você pode receber um desses missionários na sua casa. Você pode abrir a sua sala, você pode abrir um cômodo, você pode pegar um quarto lá desocupado, que está empoeirado, e pode fazer esse quarto funcionar para a glória de Deus. É isso que está em jogo, hospitalidade cristã. Bom, terceira e última pergunta, irmãos, para mexer mais ainda com você. Qual foi a última vez que você não ouviu um testemunho, mas foi você que deu o testemunho de alguma conversão que Deus realizou por seu intermédio? Aqui, irmãos, os irmãos estão alegres e felizes. E sim, a gente já aprende que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A gente se alegra com o testemunho dos nossos irmãos, e isso é maravilhoso. Não há espaço para orgulho no reino de Deus. Quando o missionário vem contando histórias, quando alguém vem dizendo: olha, conversei com um amigo, ele se converteu, a alegria de todos. Mas a pergunta continua: qual foi a última vez que o testemunho foi nosso? Qual foi a última vez que não foi eu ouvindo, mas eu falando? Pense, irmãos, com sinceridade. Essa é a nossa missão. É isso que te identifica. É isso que te marca. Somos ou não somos discípulos de Cristo? Somos ou não somos todos missionários? Cadê as almas, irmãos? Bom, a pergunta vai continuar. Mas, em segundo lugar, depois de um período muito tranquilo, abençoado, alegre, feliz, de portas abertas, a gente segue para um período que as coisas vão começar a piorar um pouco. Segundo lugar, portas entreabertas. Leia comigo, já que não lemos no início. Vamos ler agora. Parte B do verso 20. Diz assim: e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Bom, o texto vai terminar dizendo, verso 26, que no dia seguinte Paulo tomou aqueles homens, purificou-se juntamente com eles, e depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento do voto. Bom, irmãos, a história continua. Em seguida, depois da alegria, da festa, da recepção, hospitalidade, agora, numa reunião com os presbíteros de Jerusalém, Paulo é informado disso. Parece que há um grupo de judeus convertidos que tem alguma desconfiança em relação ao ministério do apóstolo Paulo. E o nosso tópico não poderia ser melhor do que portas entreabertas. Por que, pastor, essa metáfora? E essa aqui não é bíblica, essa aqui foi eu que inventei. Mas por que isso? Porque geralmente porta entreaberta, ela faz alusão ou a alguma coisa que você quer esconder, ou uma tentativa sua de se proteger. Aqui seria o segundo caso. Você deixa a porta entreaberta porque você está desconfiado com quem está do lado de fora. Você abre uma flecha para tentar ver quem é, para tentar se proteger. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui.
Mas lembra, irmãos, portas abertas falam da proclamação do evangelho, falam de um tempo favorável para o avanço do reino. É claro que portas entreabertas não é um meio termo, ela não nos serve. Bom, mas calma, vamos considerar alguns pontos para a gente não se perder nisso. Primeiro ponto, ninguém, nem no texto e nem fora do texto, critica esses judeus zelosos. Isso é uma nota de preocupação e que a gente tem que colocar no pacote aqui. Quando a gente lê isso aqui, e depois de ver a alegria, o relatório, imagina os missionários chegarem aqui e a gente dizer assim, olha, mas tem um grupo que está desconfiado de vocês. A gente viu o trabalho, a gente recebeu o relatório, mas a verdade é que a gente não sabe se vocês são confiáveis assim. E dá um certo desânimo. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer isso para você. Ninguém criticou esses judeus. Em outras palavras, irmãos, é possível que eram, provavelmente, judeus, homens e talvez mulheres piedosos, cristãos convertidos, mas que ouviram talvez alguma coisa diferente do ministério de Paulo, como vai acontecer em todo o seu ministério. Acusações, falsas acusações, acusadores, falsos opositores, falsos apóstolos, enfim, tudo isso. Mas veja, o problema não é esse. Segundo, Paulo poderia não ter acatado a recomendação da igreja. Aqui eu quero que você me acompanhe nesse pensamento. Paulo poderia não ter acatado. Irmãos, aqui, olha o que... Primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso aqui. Vou ser sincero para você, mas lidar com desconfiança, com portas entreabertas é muito difícil. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é por que Paulo não se levantou aqui, rapaz? Por que ele não levantou? E só para te explicar aqui, te colocar no tempo e no espaço, nesse momento, metade das cartas de Paulo já estão escritas, incluindo Gálatas e Romanos. Gálatas, onde Paulo fez o primeiro tratado sobre liberdade cristã. Romanos, onde Paulo vai aprofundar isso falando do crente fraco e do crente forte. Já estava escrito, já tinha sido enviado para as igrejas. Paulo podia levantar naquele momento e falar assim, olha só, gente, segundo eu mesmo escrevi... Gálatas 5, não tinha capítulo, né? Mas ele ia falar assim, segundo eu escrevi aos Gálatas, em algum lugar ali, eu disse o seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. O que vocês estão pedindo é escravidão. Estão presos aos costumes, estão presos à tradição. Larguem disso. Não vou fazer voto algum. Por que Paulo não fez isso? A gente vai encontrar respostas já. Mas uma delas é, o que estava em jogo não era somente o orgulho do apóstolo Paulo. O que estava em jogo era a frágil relação de comunhão entre judeus e gentios. Esses judeus e gentios convertidos ainda estavam caminhando na fé, amadurecendo. E eu disse, Deus estava quebrando as barreiras, mas nós estamos vivendo esse processo ainda. Então a relação era frágil, tinha que ter cuidado, tinha que ter sabedoria. E Paulo, humildemente, nos ensinou. Ele não faz discurso, calado. Muito provavelmente, ele só balançou a careca dele. Paulo era calvo, para quem não sabia. E aí ele disse que sim, vamos nessa. Vamos aceitar a recomendação da igreja. Bom, Paulo nos ensina aqui, irmãos, mais do que um grande discurso, mas com essa tela pintada a óleo aqui, bem claro para a gente. Paulo está ensinando para a gente sobre liberdade cristã. Porque, infelizmente, 2000 anos depois, nós ainda não entendemos a liberdade cristã. Tem gente que acha que liberdade cristã é a possibilidade de poder fazer tudo o que quer. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. E, veja, há uma equação que eu gosto de usar particularmente, que é liberdade cristã é igual servo de Cristo mais servo dos meus irmãos. Se você nunca mais esquecer essa conta, você nunca mais erra em liberdade cristã. Eu vou repetir, liberdade cristã é igual ao somatório, servo de Cristo e servo dos meus irmãos. Você é livre, irmão, mas você é livre do pecado. Ele não te escraviza mais. Ele não tem força, poder sobre você. O pecado que antes te dominava não te domina. Você mudou de Senhor. Agora você é servo da justiça, escravo de Cristo. Mas não só dele, mas de todos os seus filhos e filhas. Você serve não por opção, não por voluntariedade, não porque você acha bonito, mas por obrigação a cada um dos seus irmãos. Somos servos uns dos outros.
E o que nos une não é a obrigação por si, mas é o amor. Paulo está nos ensinando claramente sobre liberdade. Bom, o diretor do Seminário do Sul, Albert Mohler, comentou esse trecho dizendo algo bem interessante para a gente, assim: a verdadeira liberdade, como Paulo demonstra, significa ser capaz de abrir mão de nossas próprias preferências, desejos e necessidades. A verdadeira liberdade significa ser livre do eu, libertos do egoísmo. Os cristãos podem apresentar seus próprios desejos como sacrifício no altar do amor cristão. Paulo, embora estivesse livre da lei, fez de si mesmo servo da lei para amar seus irmãos em Cristo. E esta é a verdadeira liberdade cristã. Veja, irmãos, ele está liberto da obrigação da lei. Embora a lei de Deus seja eterna, imutável, mas ele está liberto, assim como nós. Não há calendário, não há dieta, não há obrigações, não há rituais que nos obriguem a cumprir alguma coisa. Não há. Somos livres em Cristo Jesus. Mas ele, naquele momento, entendeu que um simples voto sendo pago, financiado, um simples ritual realizado no templo, iria aproximar muito mais do que afastar. Paulo entendeu que, nesse momento, não era o seu orgulho que ia falar, era o seu amor. Bom, aí a gente precisa perguntar: você já entendeu a liberdade cristã? Sim ou não? Já entendeu isso? Já é uma matéria resolvida? Então a gente vai para a segunda pergunta. Então, o que você está perdendo? Porque eu não sei se você entendeu. Quem vive a liberdade cristã vai perder quando ele quiser amar o seu irmão. Porque liberdade, logo, não é fazer tudo o que eu quero, mas deixar de fazer até o que eu posso fazer, mas por amor aos meus irmãos. Então, em outras palavras, irmãos, quando a gente entender de verdade o que é liberdade cristã, a gente não vai fazer tudo o que quer, a gente vai deixar de fazer um montão de coisas por amor à minha comunidade. Isso é liberdade. E aí, quando você começa a viver a liberdade, sabe o que acontece? Você começa a perder. Por isso, a segunda pergunta é: então, o que você está perdendo? O que tente procurar na sua memória. Qual foi a última vez que você deixou de fazer alguma coisa? Com preocupação, com a mente, com o coração preocupado. Você deixou de ir a algum lugar. Alguém te convidou, te chamou e você falou: isso não vai ficar bem. Qual foi a última vez que, depois de fazer uma coisa, e você pensou assim como eu gosto de rede social, você sabe disso, e você pensou assim: vou fazer uma história, lugar bonito, legal, né? Muito frequentado, cheio de gente bonita, vou fazer uma história aqui, e você pensou com preocupação no coração: isso vai escandalizar. Aí naquele momento você parou, você falou assim: opa, peraí, não é pecado fazer, mas se eu escandalizar eu peco. Qual foi a última vez que você pensou isso? Quando você pensa isso, você perde. E quando você perde, você ama. Bom, segundo lugar, você não ensina quando você escandaliza alguém. Isso aqui é sempre importante falar quando a gente ensina liberdade, irmãos, porque isso eu já ouvi mais do que todo pastor é ladrão. Já ouvi muito mais do que isso. Gente que acha que entendeu liberdade, dizendo assim: eu faço de propósito, eu posto de propósito, para mostrar para aquele bando de crentes sem conhecimento, ignorantes, né? Ainda diz o nome das igrejas ainda, que não é pecado beber, não é pecado sair, não é pecado frequentar esses lugares. Eu faço de propósito para ensinar. Eu já ouvi isso muito, irmãos, muito. E aí, para te mostrar isso, deixe-me deixar isso bem claro. Você não ensina quando escandaliza. Quando escandaliza, você peca. E mais do que pecar, Paulo vai escrever em Romanos 14, a gente já vai chegar lá, você não só peca sozinho, você se transforma em pedra de tropeço para o seu irmão. E aí, veja, vamos ao texto então. Romanos 14, 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, e aqui é só um exemplo, você já não está agindo por amor. Detalhe importante, Paulo não disse que você errou, ele disse que você não ama seu irmão. Veja, por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Irmão, isso aqui tem que assustar a gente, tem que abalar o nosso coração.
É um irmãozinho fraco, tadinho? Sim. Não tem o conhecimento que você tem? Sim. Não avançou ainda nas matérias da doutrina cristã? Sim. Talvez seja um novo convertido, coitado. Está te criticando até. Mas tenha paciência, tenha amor por ele. Sabe por quê? Porque fraco, às vezes analfabeto, sem conhecimento nenhum. Deixa eu te dar uma notícia, Jesus morreu por ele também. Quem é você para destruir a fé dele? Quem é você? Bom, Romanos 15, 1 ou 3. Nós que somos fortes, e aí sim, se tu é forte, escuta isso. Devemos suportar ou carregar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Lembra que eu falei? Se você vive liberdade, você perde. Não agradar a nós mesmos. Estou perdendo. Continua. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Vai uma nota explicativa aqui. Todo crente fraco vai crescer em maturidade. Escute isso. O fraco não vai permanecer fraco. Em nome do Senhor Jesus. Está escrito. Ele vai ser edificado. Mas não é pela força, não é pela violência, é pelo ensino, é pela doutrina, é pela pregação, é pelo discipulado. Bom, verso 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Veja, irmãos, ninguém deu exemplo maior de liberdade do que o Senhor Jesus. Ele que mandava em tudo se calou. Imagine, irmãos, imagine isso, a cena agora, uma cena totalmente paradoxal. Aquela pequena guarnição de soldados reunida sob o comando de algum centurião, se reuniram ali à noite para prender Jesus. Imagina, aquele por meio de quem os fundamentos vieram à existência, aquele que deu a ordem, o vento e o mar se calaram. Imagine ele, irmãos. No primeiro momento, os evangelhos vão dizer, perguntam, Jesus está entre vocês? Ele diz, sou eu. Eles caem no chão. Aquilo é uma amostra, irmãos, de 0,01% do poder daquele que estava ali. Mas veja, se ele quisesse, não seria preso. O maior exemplo de liberdade é esse. Ele se deixou prender, ele se deixou surrar, ele se deixou humilhar, ele se deixou pendurar na cruz por amor de você. É isso que é liberdade cristã. Lembre-se, liberdade cristã vai fazer você perder, mas vai fazer você ganhar. Bom, terceiro e último lugar para caminharmos para o fim, portas entreabertas não ajudam o evangelho, para deixar claro aqui. Tá? Isso vai ficar claro no terceiro ponto, por quê? Chegamos então em portas fechadas. Sinto dizer, irmãos, o nosso sermão não é uma subida, ele é uma descida. Começamos com portas abertas, entreabertas e agora portas fechadas. Veja o que acontece a partir de agora. Verso 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo, profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada. Juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Você percebe isso? Eles fecharam o templo de Salomão. O templo, o principal lugar de adoração, está fechado agora. Não dá para Paulo entrar mais lá. Bom, tudo estava indo bem até aqui. Aqui, esse grupo não são os judeus zelosos, não são os judeus convertidos, são inimigos da fé. Gente que já estava caçando Paulo por todos os lugares e encontraram ele agora. Paulo está ali, como eu disse, foi financiar os votos, foi provavelmente cumprir os ritos do voto do Nazireu, levar aqueles 4 homens para obedientemente, humildemente, se mostrar, eu me importo com vocês, eu amo vocês. Paulo sabia dos riscos, irmãos. Ele sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde. 7 dias depois eles chegam ali e acontece essa cena deplorável. O texto vai continuar e você vai ver, irmãos, a coisa vai escalar. Eles vão continuar levantando falsas acusações. O texto diz que, em dado momento, eles vão começar a espancar o apóstolo Paulo. Eu quero que você lembre disso, porque a partir desse momento, tudo que eu vou falar, Paulo está apanhando ainda. Pela leitura do texto, você percebe isso.
Paulo vai ficar apanhando um bom tempo. O tribuno vai olhar lá da Fortaleza Antônia. Lá da Fortaleza, ficava do lado do templo. Ela era alta, dava para ver o povo. E tá lá o tribuno, né? O romano, tá olhando. E ele tá vendo Paulo apanhar. Aí ele vai perguntar, ele vai falar, ele vai descer, ele vai chegar lá. Quando chegar lá, ele vai perguntar. Enquanto isso, o texto está dizendo, e Paulo está apanhando. Então, Paulo será espancado tão gravemente que o tribuno vai salvar Paulo, senão ele morria. Aí ele vai mandar tirar Paulo do meio do povo. Quando tirar Paulo, ele vai falar assim, leva para a fortaleza. Só que a fortaleza é alta. Quando Paulo chegar na escada, ele não aguenta subir. O texto diz isso. Paulo tem que ser carregado. Tal foi, o texto diz, tal foi a violência. A violência era tão grande que ele precisou ser carregado, verso 35. Então é isso, irmãos, esse é o nosso texto. Paulo está sendo espancado, amarrado, humilhado. A porta foi fechada para ele. Bom, isso levanta uma questão. Lidar com portas abertas e entreabertas, irmãos. Abertas é bom, né? Mas entreabertas já é um pouco difícil. Mas lidar com portas fechadas, irmãos, é complicado. Porque você serve aquele que tem a chave de Davi, lembra? Que abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Então, a primeira pergunta que eu faço é: como lidar com portas fechadas se você serve aquele que abre qualquer tipo de porta? Como é que fica a cabeça de um missionário como esse? O expoente do primeiro século, o grande missionário da igreja, apóstolo Paulo, está apanhando por pessoas comuns no meio da praça, no meio do pátio do templo. Ninguém defende ele, ninguém ajuda. Como é que está a cabeça dele nesse momento? Como é que estaria a sua cabeça? A porta foi fechada, mas será que Deus não pode abri-la? Como é que se lida com isso? Bom, irmãos, Paulo, na verdade, ele já vem lidando com esse tipo de coisa. Em Atos capítulo 16, Paulo diz que ele foi impedido de ir para a Ásia pelo próprio Espírito Santo. Lá, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse, olha, eu fui impedido mais de uma vez de estar com vocês por Satanás. Ele me impediu. Sem contar todas as vezes que, por causa da perseguição, Paulo teve que fugir às escondidas de um lugar para o outro, porque, literalmente, as portas foram fechadas naquele lugar. Então, a pergunta continua, como reagir a isso? Como lidar com portas fechadas? Bom, a resposta é muito simples. Esperando pelo rei. E esperando pelo rei, porque, irmãos, a frase lá de Apocalipse que lemos, sobre aquele que tem a chave de Davi, faz referência a uma profecia de Isaías. E essa profecia de Isaías, ela fala sobre o poder que os reis tinham de Israel. Todos os da descendência de Davi. Toda vez que um rei era entronizado e ele assumiu o trono, simbolicamente, era como se ele tivesse as chaves de Davi, ou seja, ele podia entrar e sair de qualquer lugar do reino. Lá no livro de Isaías, o profeta vai profetizar e dizer que quando o Messias viesse, ele teria a chave de Davi. Mas não só para abrir os cantinhos do reino, mas para abrir todos os lugares do universo. Ele tem, lembra? Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. É esse tipo de acesso. Então, veja, como é que a gente lida com portas fechadas? Esperando pelo rei. A gente acabou de cantar aqui. É só esperar, não é? É só esperar acontecer, porque a chave está na mão dele. Mas embora a resposta seja fácil, irmãos, na prática não é fácil. Imagina, Paulo está apanhando e você está dizendo para ele, mas se pudesse gritar para Paulo. Paulo está sendo espancado lá no canto e você pudesse, calma Paulo, a porta está fechada, mas vamos esperar pelo rei. Ele tem a chave, imagina. Então a segunda pergunta é, por que é tão difícil esperar? Por que é tão difícil, diante de portas fechadas, esperarmos pelo rei? Eu respondo para você duas coisas. Primeiro, porque dói esperar. Porque às vezes você não está sentado no sofá da sua casa. Você não está na sua cama confortável. Você está no meio de um barquinho, no meio do mar, no meio da tempestade. Ou você está no meio da multidão, no meio da balbúrdia, no meio do espancamento. Geralmente, quando as portas do ministério estão fechadas e você está no campo, ou você está na igreja, ou você está executando algum trabalho, e você está lutando, as coisas não acontecem, você ora e você não recebe resposta, você insiste e nada acontece. Portas fechadas. E você não está tranquilo, você não está desimpedido, você está sofrendo. Então, geralmente, quase em todas as vezes, quando a porta está fechada, alguma coisa difícil está acontecendo. Dói esperar. Segundo,
Porque às vezes, quando você espera, enquanto você espera, você se pergunta, será que isso é da vontade de Deus? Essa questão já foi resolvida no capítulo anterior, mas com certeza isso volta para a cabeça do crente, na hora que a porta está fechada. Estou na porta fechada, estou apanhando, estou sofrendo. Pô, será que era para eu estar aqui mesmo? Tudo bem, eu vim para Jerusalém, já entreguei os donativos, já dei o relatório, mas eu precisava pagar os votos no templo. Literalmente mostrar a cara, dizer, prendam-me. Precisava isso? Será? Não, irmãos, veja. Foi da vontade de Deus. Até aqui. Paulo foi compelido pelo Espírito Santo. Ele sabia que cedo ou tarde ele seria amarrado e preso, como foi falado na profecia de Ágapo. Bom, eu quero encerrar já com você, mas solucionando um problema que é levantado aqui. Esse que acabei de dizer. Alguns teólogos, alguns comentaristas vão levantar a seguinte hipótese, que Paulo deveria estar em Jerusalém, Paulo deveria ter feito tudo o que ele fez, mas Paulo não deveria estar no templo. Que foi imprudente do apóstolo Paulo, por isso ele foi amarrado, por isso ele está apanhando e por isso tudo está acontecendo. E claro, obviamente, irmãos, eu acredito que isso está errado. Eu discordo disso, pelo menos por dois motivos. Um, primeiro, eu já falei, porque era da vontade de Deus. Isso está provado até aqui, e calma, não vou dar spoiler nenhum. Mas na semana que vem, você vai ter ali a melhor resposta de todos. Eu não vou aguentar, eu vou dar, né? Vocês me conhecem já, né? Eu vou dar. Não lembro nem quem vai pregar semana que vem. Vai ficar com raiva de mim. Mas eu vou falar, irmãos, eu não aguento. Eu sou profeta, sou baú. Como diz aí fora, né? Escute isso. A porta do templo foi fechada para Paulo. Mas ele foi levado para onde? Fortaleza de Antônia. Quando chegar lá e Paulo se ajeitar um pouquinho das feridas, ele vai pedir oportunidade para pregar. Misteriosamente, Paulo vai receber oportunidade. E escuta isso. Já estou avançando aqui vários textos. Ele vai pregar diante daqueles que estavam malhando ele, batendo nele. Ele vai contar o seu testemunho, que é poderoso, irmão. O testemunho de Paulo é uma pregação. História da sua conversão, como que Deus mudou um perseguidor, alguém que derramava sangue para derramar o próprio sangue por causa do evangelho. É esse o testemunho poderoso dele. Aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar com Paulo. Fala, Paulo, meu filho, não temas, porque você vai ter que repetir esse sermão lá em Roma. É isso, irmãos. Eu me alegro com isso, sabe por quê? Porque quando fecha uma porta, Deus escancara outra porta em outro lugar para pregar o evangelho. De forma, irmãos, que pode até parecer naquele momento, naquele instante, que o reino não pode avançar. Calma. Se você for preso, se você for condenado, se botarem fogo em você, uma faca no seu pescoço, e você estiver prestes a morrer, você se lembra, ei, tem um missionário, tem uma missionária lá na Europa pregando. Tem um monte de cristãos lá no Brasil pregando. Tem um monte de cristãos na África pregando. Tem gente na Coreia do Sul pregando. Ei, não dá para parar o evangelho de Cristo Jesus. Eles vão prender Paulo. A gente vai estudar na EBD, irmãos. E Paulo vai dizer, o evangelho não está preso comigo. O evangelho continua. Então, em primeiro lugar, irmãos, era assim, da vontade de Deus. Mas eu quero encerrar com a última notícia para você. Por que não foi um erro Paulo ir ao templo? Paulo fazer tudo o que fez, embora tenha apanhado e correndo risco de vida. Por quê? Porque Paulo não seria o primeiro a morrer por amor. É isso, irmãos. Lembra do motivo que Paulo está ali? Paulo está ali porque perdeu. Paulo está ali porque não agradou a si próprio. Paulo está ali porque está dando uma lição para a gente de liberdade cristã. Paulo está ali por amor. Ele acatou aquela recomendação da igreja, a desconfiança dos irmãos, ele se submeteu, se humilhou, foi ao templo, agora está sendo linchado. O motivo por trás de tudo que Paulo fez não foi o seu conhecimento intelectual, foi o amor. E se Paulo morresse no pátio do templo, antes do tribuno chegar, irmãos, ele estaria com o serviço completo. Como ele mesmo disse, não tenho como preciosa a minha vida, contanto que possa terminar a minha carreira. Deixe que mate, deixe que o sangue seja derramado. Paulo não teria sido o primeiro a morrer por amor.
Pense, irmãos, nos que morreram antes. Pense no nosso diácono, primeiro líder da junta diaconal do primeiro século. Estevão foi apedrejado por amor. Pense em Tiago, sentiu o frio gelado da espada romana decepar sua cabeça. Morreu por amor. Pense nas chibatadas, chicotadas, as surras que os 12 sofreram dentro da cadeia. Por amor. Pense, irmãos, naquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo encarnado, o nosso Senhor Jesus, que veio ao mundo por amor. Lembra o que ele fez? Morreu por amor. Paulo não seria o primeiro. Pedro disse algo lá no capítulo 10, verso 38 e 39, irmãos, que ajuda a gente a lembrar o que Jesus fez por nós. Olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Vai pensando no que Pedro está dizendo aqui. Vai pensando. Ele está dizendo o que Jesus fez. Veja, foi ungido por Deus, enviado por Deus, pelo poder do Espírito. E olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo o bem. Segundo, ele está curando todos os oprimidos pelo diabo. Terceiro, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Em outras palavras, Pedro está dizendo, aquele que fez tudo, aquele que amou, aquele que se doou e que era perfeito, morreu por amor. Então eu pergunto, onde está o erro? Se Paulo tivesse morrido, ele teria seguido uma longa fila de homens e mulheres que morreram por amor. Bom, então a nossa conclusão é, não deixe de fazer o bem ou de servir o seu irmão, principalmente se isso for lhe custar alguma coisa. Especialmente se isso for lhe custar algo. Não deixe de fazê-lo. E lembre-se, espere pelo rei. Só ele tem as chaves que pode abrir as portas que ninguém abre, lembra? E fechar as portas, ou melhor, abrir o que ninguém fecha e fechar o que ninguém abre. Bom, se a porta está fechada, o que você tem que fazer? Orar. Orar e esperar. Se a porta está entreaberta, o que você tem que fazer? Amar. Agora você entendeu, né? Mas se a porta está aberta, abra a tua boca e pregue o evangelho. Espero que na próxima vez que você ouvir um testemunho de conversão, não seja eu falando, seja você. Amém?